Olá, estudantes do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Nelinha de Língua Portuguesa e neste vídeo nós vamos falar sobre o poema. Nós vamos ler e interpretar um poema, identificar as marcas linguísticas, a linguagem também utilizada no texto, compreender a estrutura e os elementos de um poema. Será que os poemas eles são iguais a outros textos como notícias, como contos? Será que eles são estruturalmente iguais? Vamos lá. O que pode ser tema de um poema? Para se escrever um poema, para se criar um poema, será que tem algum tema específico? Observe aqui essa imagem, essa pintura nessa tela. Nós temos aqui uma linda moça, ela está lendo aqui, né, numa varanda, num lugar lindo. Ali, aparentemente, uma cidade pequena. Também, será que pode ser tema de um poema? Claro que pode. O poeta pode falar aqui, né, da moça, da beleza da moça. Pode olhar uma imagem também assim e criar um poema. Inclusive, vocês podem olhar uma imagem e criar um poema. A verdade é que tudo pode ser tema para poema. O sentimento do poeta, né, que faz o poema, uma imagem, algo que ele avista. Então, não existe um tema, né, um material específico para se tornar um poema. Vai muito da inspiração do poeta. Nesta aula você lerá poemas. O poema Quando as Crianças Brincam, de Fernando Pessoa. Então a gente vai ler um poema, né, sobre a infância, quando as crianças brincam, e também vamos conhecer um pouquinho desse poeta, escritor tão, né, famoso que é o Fernando Pessoa. Vamos à leitura do poema? Quando as Crianças Brincam. Quando as crianças brincam, eu as ouço brincar. Qualquer coisa em minha alma começa a se alegrar. E toda aquela infância que não tive me vem, numa onda de alegria que não foi de ninguém. Se quem fui é enigma, e quem serei visão. Quem sou, ao menos sinta isto no coração. Perceba aqui que ele fala, né, de que quando ele vê, né, crianças brincando, vem na mente dele a saudade da infância dele, de quem ele foi. Ele lembra disso no coração. Essa saudade que sente, né, se chama nostalgia, saudade do tempo passado. Então veja só, neste poema, o autor, ele viu crianças brincando e ele criou o poema. Então, simplesmente ver as crianças já foi um tema para que ele criasse este poema. Lembrando sempre que é importante conhecer o vocabulário, ou pelo menos, se você não conhece alguma palavra do texto, procurar pesquisar, sempre aprender. Sempre que a gente lê, a gente aprende uma palavrinha nova, algo novo. Por exemplo, será que vocês sabem o que significa a palavra enigma? Hein? Enigma é um segredo, um mistério a se desvendar. A palavra oiço talvez pode ser estranha para vocês, mas ela vem do verbo ouvir, né? Às vezes até pelo próprio contexto você consegue identificar o significado das palavras. Vamos falar um pouquinho sobre a estrutura, né? Como que é feito o poema? O poema, ele é dividido em estrofes e versos. Mas o que são versos? Cada linha do poema nós chamamos de versos. Perceba aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4 linhas, ou seja, eu tenho 4 versos. Perceba que os versos, eles não vão ali até o final, né, de uma linha. Eles pegam ali simplesmente um pedaço da linha. Esses versos, eles são divididos em estrofes. Esse conjunto de versos eu chamo de estrofes. E importante também que geralmente, né, grande parte dos poemas, nós encontramos a presença de rimas. Mas o que são rimas? São palavras que terminam com o mesmo som, igual ou parecido. Olha o exemplo, brincar e alegrar. Elas não terminam com o mesmo som? Isso nós chamamos de rimas. Isso também vocês encontram, nós encontramos em letras de músicas. São importantes para dar ritmo e sonoridade no poema. Vamos aqui à primeira atividade em relação a esse poema. Identifique e sublinhe as rimas em todas as estrofes do poema. Então, nós vamos reler aqui este poema e você vai identificar
as rimas. Perceba quais são as rimas e anota aí no seu caderno. Pensa lá, faz atividade que eu volto já já comentando essa questão com vocês. Então, estudantes, conseguiram localizar as rimas? Lembrando que rimas são palavras que terminam com o mesmo som, né? Som igual ou parecido. Vamos lá, se você encontrou aqui brincar com alegrar, perceba que as palavras elas terminam com o mesmo som, uma rima. Vem e ninguém, olha só o som, segunda rima. Visão e coração, perceba que termina ali com ão. São palavras que têm um som bem parecido, até mesmo iguais ali no final. Isso são rimas. Parabéns se você acertou. Vamos ver aqui como que funciona a organização das rimas, também conhecido como esquema de rimas, tá? Perceba aqui nessa estrofe. Quando as crianças brincam, eu as ouço brincar. Qualquer coisa em minha alma começa a se alegrar. Perceba que brincar e alegrar termina com ar. Por ser a mesma rima, eu coloquei aqui a letra A, por ser a mesma rima. Agora perceba esta palavra aqui, em toda aquela infância que não tive, me vem. O vem rima com alegrar ou brincar? Não, ele não rima. Então eu vou colocar uma letra diferente, a letra B. A próxima palavra, numa onda de alegria que não foi de ninguém. Opa, perceba que ninguém rima com vem. Se vem a letra B, o ninguém que rima também com esta palavra, eu coloco a letra B. Então, as rimas elas vão ter ali as letras iguais, quando elas rimam entre si. Na terceira estrofe, se quem fui é enigma,
e quem serei? Visão. Perceba que visão não rima com vem, com ninguém, com alegrar. É uma outra palavra. Por isso eu coloquei aqui uma outra letra, a letra C. Quem sou, ao menos sinta isto no coração. Opa! Coração rima com visão. Então eu vou colocar a mesma letra da terceira palavra aqui. Visão e coração. E é assim que nós construímos a organização, ou seja, o esquema de rimas. Colocamos as mesmas letras, ou seja, letras iguais, para palavras que rimam entre si. Então, o poema ele também trabalha com isso, com a organização dessas rimas. Vamos para a segunda atividade em relação ao que nós estamos conversando sobre rimas. Que efeito de sentido é produzido pelas rimas? Por que será que os poetas, que os autores, eles utilizam rimas nas suas produções? É importante. Pensa um pouquinho que eu volto já já comentando essa questão com vocês. Então, estudantes, conseguiram ali responder a questão? Por quê? Que efeito de sentido é produzido pelas rimas? Vamos lá? Os versos rimados conferem ritmo e melodia ao poema. Assim como eu falei anteriormente, na música não tem rimas, nos poemas também, para dar ritmo e até mesmo melodia, né? Para marcar ali o poema. Vamos à terceira atividade referente a essas estrofes. Quando as crianças brincam, eu as ouço brincar. Qualquer coisa em minha alma começa a se alegrar. Em toda aquela infância que não tive me vem, numa onda de alegria que não foi de ninguém. Que sentido é possível inferir a partir do trecho acima? O que significa inferir, professora? Inferir é deduzir. Através desse
trecho que nós lemos, o que você pode deduzir? O que ele está querendo dizer aqui? Pensa um pouquinho que eu volto já já comentando essa questão com vocês. Então, estudantes, o que vocês conseguiram inferir, ou seja, deduzir dessa parte do poema, né? Quando as crianças brincam, né? Ele escuta qualquer coisa na alma dele, começa a se alegrar de toda a infância que não tive, que me vem numa onda de alegria. O que a gente pode inferir aqui? Que o eu lírico, ou seja, a voz do poema, o narrador, o personagem do poema, ele não teve infância, ele não se lembra, né? Imagine que triste não ter infância, não poder brincar como todas as outras crianças, né? Ou que ele não brincava nesse período, porém ainda assim sente-se alegre em ouvir o barulho das crianças brincando, apesar de ele não ter infância, né? Ele se sente alegre quando vê as crianças brincando.
Então vamos falar um pouquinho agora sobre esse poeta maravilhoso, Fernando Pessoa. Nome completo, Fernando Antônio de Nogueira Pessoa. Aqui entre parênteses eu sempre tenho essas datas, que são as datas de nascimento e de morte do autor. Então ele nasceu em 1888 e ele faleceu em 1935. Mais conhecido como Fernando Pessoa, foi um poeta, filósofo, um pensador e escritor português. Português porque nasceu em Portugal, olha o adjetivo, pátrio. Fernando Pessoa é o mais universal poeta português. Fernando Pessoa também tem uma frase que eu gosto muito, né, que ele diz: tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Pensem nessa frase que tem muito sentido. Então também outra curiosidade sobre ele, era muito culto, falava inglês, era tradutor, ele também era um ativista político e muito conhecido em sua época, um poeta bem popular. Pesquisem mais sobre ele, leiam mais as obras dele, que eu tenho certeza que vocês vão gostar de conhecer melhor esse autor. Vamos refletir um pouquinho. Quando as crianças brincam, eu as ouço brincar. Comentei até com vocês sobre esta palavrinha, ouço. O que será que significa, né? Veja só, ouço é sinônimo de ouço, ou seja, sinônimo são palavras que têm escritas diferentes, mas têm ali o significado parecido, ou até mesmo o significado. Do verbo ouvir. O poeta português Fernando Pessoa escreveu seus poemas entre o século XIX e XX. Diferenças geográficas da língua e mudanças históricas da língua. Veja, né? Ele era de Portugal, então realmente existe uma forma. O português de Portugal, ele não é exatamente igual ao português aqui do Brasil. Tem as suas diferenças linguísticas. De repente, quando vocês assistem a uma pessoa, né, de Portugal falando numa entrevista, vocês podem perceber que existem palavras e até mesmo o sotaque é diferente. E as mudanças históricas. Existem palavras que elas mudam historicamente ao longo do tempo. Vou citar um exemplo aqui, a palavra você. Antigamente se falava vossa mercê, depois virou vós mercê e hoje a gente fala você. Veja que houve uma mudança nessa palavra ao longo do tempo. Isso acontece com várias palavras da língua portuguesa, inclusive palavras que não se usam mais, né? Palavras que não são usadas. O que estudamos nessa aula? Lemos um poema que falava sobre a infância, né, do autor, né, do eu lírico no poema, sobre a infância que ele não tinha, mas ele se alegrava ao ver crianças brincando. Nós falamos sobre a estrutura do poema, que o poema ele é organizado em forma de estrofes e versos, que cada linha do poema a gente chama de verso. Também estudamos que o poema geralmente tem a presença de rimas. Rimas são palavras que terminam com o mesmo som, iguais ou parecidos, que as rimas são importantes para dar sonoridade e ritmo ao poema também. Nós estudamos algumas marcas linguísticas, a gente viu o significado de palavras, né? Oiço, a palavra enigma, que eu falei mistério, aprendemos palavrinhas novas também, informações implícitas no texto. Um texto ele pode apresentar informações explícitas. O que é isso? Informações que estão escritas diretamente no texto. Implícitas, que você tem que interpretar, né, o que o autor, o poeta quis dizer naquele verso. Quando você tem que interpretar isso, nós chamamos de informações implícitas. Compreendemos a estrutura do poema, como que ele é organizado e estruturado. Neste vídeo nós falamos sobre o poema. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve.